Neste curso, nós vamos estudar o eletromagnetismo e vamos começar fazendo uma introdução à força elétrica. Praticamente tudo hoje em dia depende da eletricidade. Então pense, por exemplo, em todos os equipamentos eletrônicos que você utiliza durante o seu dia: celular, computador, internet, geladeira, televisão, lâmpada, ventilador, equipamento de som e até mesmo carros. Tudo que a gente utiliza no nosso dia a dia, basicamente, depende de eletricidade. Alguns dependem da eletricidade de uma forma direta, como por exemplo a geladeira. Se ela não estiver ligada numa tomada, ela não vai funcionar. Enquanto outros dependem da eletricidade de uma forma direta e indireta. Por exemplo, a internet depende de um roteador ligado na tomada, mas também depende de todo um sistema por trás, computadores centrais, cabeamento, que vão fornecer o serviço para você. Mesmo se você tiver um computador ou um celular funcionando, se você não tiver esse sistema ligado, então a internet não vai ficar disponível para você. E isso sem contar toda a infraestrutura que deve existir para que essa eletricidade chegue até você, como as usinas hidroelétricas, torres de transmissão, baterias, transformadores, subestações, fios condutores. Existe um conjunto muito grande de equipamentos e sistemas de infraestrutura que operam 24 horas, 7 dias por semana para que você tenha aí acesso à eletricidade na hora que você quiser. E pense em como é o seu dia quando você fica sem eletricidade por várias horas. É simplesmente horrível, né? Não tem como saber o que é pior, se é ficar sem água, sem internet ou sem eletricidade. Na verdade tem como saber sim, né? O pior é ficar sem eletricidade, porque sem eletricidade você fica também sem internet, e se você ficar muito tempo sem eletricidade, você fica sem água também, porque as bombas que mandam a água para as caixas d'água nos lugares mais altos operam com eletricidade. Então a gente depende de eletricidade para basicamente tudo hoje na sociedade. E as aplicações da eletricidade são inúmeras e vão desde áreas como engenharia e ciências, comércio, saúde, comunicação, transporte, entretenimento, agricultura, na área militar, etc. Então, toda a nossa sociedade se desenvolveu a partir do uso da eletricidade. E todas essas áreas são beneficiadas diretamente pelo avanço do conhecimento sobre eletromagnetismo, que é o que nós vamos estudar nesse curso. E se você pensar, há pouco mais de 100 anos, uma das poucas aplicações conhecidas do eletromagnetismo era a bússola. O computador, por exemplo, foi inventado na década de 50. Então, tudo que depende do computador, direto ou indiretamente, uma planilha do Excel, mas também um sistema de gerenciamento de uma fábrica, por exemplo, que utiliza um computador, tudo isso simplesmente não existia. Há pouco mais de 100 anos, os nossos conhecimentos sobre eletromagnetismo eram muito restritos. A gente tinha pilhas bastante grosseiras, a gente tinha conhecimento, né, sobre alguns fenômenos eletromagnéticos, mas era bastante restrito. E aí, para isso, basta você comparar quanto da vida das pessoas era digital há 20 anos e como ela é hoje. Como que a vida das pessoas era no início dos anos 2000, se é que você não era um bebê nessa época, né? E talvez o mais assustador seja pensar que todas essas ideias, aplicações e tecnologias foram baseadas em uma ideia extremamente simples, a de que a matéria é feita de átomos. Ou seja, a partir da concepção de que a matéria é feita de átomos, nós podemos desenvolver de uma forma assustadora todo o nosso conhecimento sobre eletricidade. Ou seja, enquanto a sociedade se baseia e se fundamenta na tecnologia da eletricidade, a eletricidade, por sua vez, se fundamenta no conhecimento de que a matéria é feita de átomos. E nesse curso nós vamos estudar as bases, os fundamentos do eletromagnetismo. E aí dessa forma nós seremos capazes de entender vários dos fenômenos e aplicações dessa área surpreendente. E nós vamos iniciar com a análise do elemento básico da matéria, o átomo, e como suas interações acontecem. Agora, quando a gente fala de interações na física, nós estamos nos referindo principalmente à força.
a força elétrica no caso. Então, nesse primeiro momento, nós vamos nos debruçar sobre a ideia de como que as cargas elétricas interagem, ou seja, como que a gente pode descrever a força elétrica.